Vamos orar então, para a gente começar? Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela sua presença nas nossas vidas, muito obrigada por nos sustentar, muito obrigada, Senhor, por essa reunião, por esse tempo especial que o Senhor reservou para que possamos aprender da sua palavra, para que possamos compartilhar experiências tão ricas que eu tenho certeza que o Senhor tem dado a cada uma das minhas irmãs. Ó Pai, fortalece-nos para que nós consigamos os nossos objetivos, que a gente venha vencer, apesar das dificuldades, a gente consiga cumprir, concluir a leitura desse livro e que nós sejamos edificados, que sejamos mulheres segundo o seu coração, que sejamos mulheres sábias que ensinem outras mulheres a amarem seus filhos, a amarem seus maridos, a cuidarem das suas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todo mundo. Lá em Tito, Paulo está escrevendo a Tito, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu lembrei na hora da oração. Lá em Tito, Paulo ele vai falando com Tito sobre as mulheres, né? O que é que, como que ele deveria tratar as mulheres, né? Então, ele fala assim, Tito capítulo 2, do mesmo modo, quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Mulheres idosas, aqui no contexto, a questão do idoso é muito relativa. Não sei se vocês estão sabendo, né, mas teve uma polêmica na semana passada de uma mulher de 40 anos que entrou na faculdade, e aí as colegas dela falaram, olha, a mulher idosa nessa idade está querendo entrar para a faculdade. Então, a questão do idoso aí é muito relativo, né? A mulher de 40 anos idosa. Mas, na Idade Média, a expectativa de vida era mais ou menos isso, era 40, 50 anos. E a gente pode imaginar que nessa época bíblica aqui, uma mulher idosa não era uma mulher com muito mais de 50 anos, não. Paulo devia estar se referindo aqui a uma mulher de aproximadamente 50 anos. A mulher de 40 pode pegar esse conselho para ela. Olha só o que ele fala, né? Que as mulheres não sejam caluniadoras nem escravizadas ao vinho, e que sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quantas vezes a gente vê mulheres aí que, ao invés de ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a cuidar dos filhos, cuidar das casas, elas estão aí falando, não casa não, não mexe com isso não deixa eu falar assim com você não aceita isso não, dando conselhos, mas conselhos tão ruins, e a gente vê que o padrão bíblico não é esse. Então a gente precisa muitas vezes dar um retorno ao que Deus tem para nós. Qual que é a expectativa de Deus? Qual que é o que Deus tem para nós? Então, a Bíblia nos ensina, o que ele ensina? Que as mulheres ensinem a amar seus maridos, a amar seus filhos, a serem boas donas de casa. Hoje em dia, você falar isso com alguém é uma coisa até absurda. Você falar, nossa, é dona de casa, nessa altura da vida, né? Mas toda mulher, ela é dona de casa, querendo ou não, né? Trabalhando fora ou não, ela é uma dona de casa. É a mulher que administra a sua casa. E quando falta uma mulher que administra, quando ela não toma conta daquilo que é dela, a casa vira uma bagunça. A vida vira uma bagunça. A gente vê quando a mulher ela não assume o seu papel, vira uma bagunça. Então, é da mulher, aprenda a ver isso com bons olhos. E eu amei. Eu estava falando com a Graziela e eu já li esse livro, já li 2 vezes, estou lendo a terceira junto com vocês, e eu estou aprendendo mais ainda. E eu amei esse capítulo, né, que é o capítulo 2, Arrumando a Cama. E eu queria ler com vocês algumas coisinhas antes da gente começar as perguntas, mas eu queria ler com vocês o que eu grifei aqui, que diz o seguinte, a maior parte dos nossos dias, ou seja, a maior parte da nossa vida é dirigida por hábitos e rotinas. Às vezes a gente acha que não, que a nossa vida são coisas espetaculares, é trabalho. Não, a maioria da nossa vida a gente passa realizando coisas corriqueiras, hábitos e rotinas. E embora creiamos
profundamente no Evangelho, embora coloquemos nossa esperança na ressurreição frequentemente, nós sentimos que estamos passando os nossos dias da mesmíssima forma dos nossos companheiros incrédulos, com talvez um pouco de espiritualidade extradicionada. E essa parte aí me chamou muita atenção, eu grifei e eu meditei nisso, fiquei lendo, eu falei, por quê? O que me diferencia de alguém que não tem Jesus? O que vai me diferenciar? Pois se a minha rotina é a mesma, pois se todos nós acordamos da mesma maneira, se todos nós fazemos as mesmas coisas, o que vai me diferenciar do incrédulo? E nesse livro nós estamos aprendendo que a nossa vida tem uma expressão latina que fala coram Dei. A nossa vida é diante de Deus. Eu não estou fazendo essas minhas atividades à toa. Tudo que eu estou fazendo é diante de Deus. Ou seja, é o que Paulo fala, eu não sei se é em Coríntios, mas eu acho que é em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, ele fala, tudo que você fazer, faça para o Senhor. Nossa vida é coram Dei, diante de Deus. Então, qual a diferença? O ímpio faz sem sentido. Aquele que não conhece o Senhor, a vida dele é sem sentido. Ele faz para repetir, para repetir, para repetir, porque é sem sentido. Mas nós fazemos diante de Deus. Deus está dando um significado em cada tarefa repetitiva das nossas vidas, em cada rotina. Deus está trazendo um significado. E a outra parte aqui, né? Apesar de ser um povo alternativo, que é o povo cristão, nós temos que aprender que os nossos hábitos, eles nos direcionam a amar e a desejar a Deus. Os nossos hábitos é que vão nos levar a estar diante de Deus ou não. Os nossos hábitos é que são. E aí vem a pergunta da autora, né? Que tipo de liturgia nós estamos formando? Né? Que tipo de hábitos eu estou formando? E aí eu vou então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: você arruma sua cama? Se sim, se não, como que funciona? Eu quero ouvir vocês. Pode levantar a mão e aí fala para nós, por favor. Quem quiser falar, lógico. Aproveita que essa aí é a mais facinha, né? Pode ser eu? Lógico, Cíntia, pode ir. Eu vou travar aqui meu microfone. Tipo assim, eu arrumo a minha cama, mas tem todo um ritual. Primeiro eu tenho que levantar, orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo que se iniciou e tudo. Depois eu vou ao banheiro. Aí quando eu volto, aí eu arrumo a cama. Aí eu tenho que arrumar. E quando eu saio primeiro, que minha esposa arruma, não fica do jeito que eu deixei. Aí eu tenho que tirar tudo e arrumar de novo. Essa é uma rotina que eu tenho todos os dias. E por que você arruma, Sandra? Porque eu fico com a sensação que eu deixei algo pra fazer, deixei bagunçado. E fico com uma sensação que eu não acordei ainda. É Exatamente. isso. Cíntia, você quer falar também? Pode falar. Não, pode deixar ela ter respondido essa, depois eu respondo outra. Eu não fiz escrito, viu, Gisele? Não tô ouvindo ela. Opa, agora eu falei. Agora deu certo, né? É porque eu tinha destravado. Eu nunca arrumei cama, gente. Eu não era uma pessoa de arrumar cama. Minha vida não era uma vida de arrumar cama. Eu vivi numa casa, minha mãe não era muito organizada, não. Né? A gente não pode ficar entregando mãe da gente, ainda mais minha mãe que está ausente. Mas minha mãe não era uma mulher assim, muito organizada. Ela casou com 17 anos. Então, e assim, casou, foi arrumando uma filharada, um atrás do outro. E tem hora que eu fico pensando assim na minha mãe, eu falo assim, tadinha, é porque ela não deu tempo de amadurecer o que hoje eu já amadureci. Então ficou naquela filharada, aquela. E então ela não era uma mulher muito organizada. No entanto, e eu também não era, não tinha esse hábito. E quando eu casei, o Léo, aí a gente tem que agradecer ao marido. O Léo sempre arrumou cama. Ele próprio arrumou a cama. E aí ele saía antes de mim, ele sempre trabalhou antes de mim, ele sempre saiu muito cedo para trabalhar. E aí ele pegava a parte dele com o edredom, a gente dorme com o edredom de casal, ele puxava e fazia assim, ó. Estou fazendo, ó. Ele fazia assim, esticava e arrumava.
E aí eu levantava a minha aquela bagunça e a parte dele lá esticadinho. E quando eu saía mais cedo e ele ficava dormindo, ele arrumava a cama. E eu falei, eu vou começar a arrumar. E hoje em dia eu arrumo a cama. Já entrou num hábito, né? Eu vou fazer quase 20 anos de casado, então, depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a arrumar a cama. Então, hoje, para mim, eu levanto, eu arrumo cama, já é um hábito, já é uma rotina que foi incorporada na minha vida. Mas eu quero falar com vocês o porquê eu arrumo cama. Inicialmente, eu comecei a arrumar para acompanhar o Léo. E porque ele falava na minha cabeça que ele chegava em casa às vezes de tarde e a cama estava bagunçada. Porque para mim era natural a cama bagunçada o dia inteiro. O quarto todo revirado o dia inteiro. Isso era natural. E aí, para evitar, né, o desgaste da cama, aquela bagunça, eu comecei a arrumar. Mas hoje eu arrumo a cama, por quê? Porque eu preciso vencer a batalha. Eu preciso vencer essa primeira batalha. E a primeira batalha do nosso dia, é arrumar a nossa cama. É a primeira coisa. Porque, como a irmã Sandra estava falando, a gente levanta, vai no banheiro, escova dente. São coisas que a gente faz para nós. Que se eu não fizer, você faz até xixi na cama. São coisas que a gente faz para o nosso corpo. Mas a primeira coisa, a primeira obrigação que nós temos é arrumar a cama. Peraí, meu amor. E a gente precisa de organizar o caos. Por quê? Porque eu tenho que falar, quem vence aqui não é a minha vontade, mas é o que eu preciso fazer. Se eu não tenho força nem para arrumar a minha cama, quem disse que eu vou conseguir resistir ao diabo? A Bíblia não diz resistir ao diabo? Agora eu não dou conta nem... Espera só um pouquinho. Não, meu amor, está me atrapalhando. Dou conta nem de arrumar a cama. Como que eu vou resistir ao diabo? Pois se a minha vontade é tão pouca, é tão fraca, que nem arrumar a cama eu dou conta, a gente precisa entender que a gente não faz só o que quer. A gente faz muito mais do que a gente não quer. A gente não pode dar bom dia só quando você teve uma noite ótima. A gente não pode fazer almoço só o dia que você está com vontade. A gente tem que fazer porque tem que fazer. Eu não posso cuidar da minha casa só o dia que eu estou com vontade. Então, essa primeira batalha, arrumar a cama, é mortificar a sua carne. E a carne, eu digo, não é essa carne, é a sua mentalidade que foi contaminada. Você precisa, é a primeira batalha. E eu queria ler com vocês um versículo, Romanos 8, de 6 a 9, que diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 6 a 9. Então, qual que é a vontade da carne? A vontade da carne, ela vai dar em morte. Pensa isso todas as vezes. Eu não vou fazer que eu não estou com vontade. A sua vontade, ela vai te levar à morte. Mas eu vou morrer se não arrumar a cama? Vai. Por que vai morrer? Porque você está cedendo a sua vontade. E você vai ficando preguiçosa. Você não dá conta de arrumar a cama. Aí depois você não arruma, você joga sua roupa no chão. Depois você vai e não arruma a cozinha. Depois você vai, que preguiça de fazer almoço. Que preguiça disso. Você vai morrendo, vai morrendo. O caos e a desorganização não procedem de Deus. Porque Deus, ele é perfeito. As coisas de Deus são organizadas. Então, a gente tem que aprender isso. A segunda coisa diz assim, há pequenos hábitos repetitivos que nos apontam para uma visão de uma vida boa, né? O que para você, que você faz sempre, indica que você tem uma vida boa? Quem quer responder essa? Coisa que você faz todo dia, que você fala assim, não, isso aqui é que é vida boa. Eu tenho um cunhado que ele fala, vida boa é dormir bem e comer gostoso. Tem hábitos que a gente faz todos os dias que nos indicam. O que são? Quais hábitos que são esses? Alguém pode levantar a mão. Se ninguém quiser, tem mais perguntas, tem muita pergunta, né? E a gente pode compartilhar. Aline?
Deixa eu falar. Eu não vou responder, não, mas é porque eu tive muita dificuldade com interpretações dessas perguntas, sabe, Gisele? E eu não sei se todas tiveram essas dificuldades, sabe? Aí eu pensava, eu lia, relia, refletia, falava assim, não, mas tipo essa, eu falava assim, uai, o que eu estou fazendo que me dá vida boa? Assim, no cotidiano, a gente faz por obrigação, a gente já está no nível que faz por amor também, para servir, enfim, mortificar a carne, então. Mas assim, não achei nada que tivesse trazendo assim, essa satisfação para mim, entendeu? Agora você entendeu? Então tá bom. Quem que é Cleonice? Pode falar, Cleonice. Liga seu microfone, Cleonice. Aí. Eu coloquei sim no tomar o banho, que eu me sinto um alívio quando eu tomo um banho, sabe? Ali eu agradeço pelaquela água ali que eu estou tomando banho, porque às vezes estou tão cansada que é prazeroso para mim, né? E o arrumar minha cama pela questão de organização, que nem a Sandra falou, né? Parece que se não arrumar a cama, parece que ficou alguma coisa para trás sem fazer, né? E na oração pela manhã, que às vezes na correria do meu dia a dia, que é muito corrido, trabalho, chegar em casa, as obrigações com as crianças, janta, né? Então, só mais à noite mesmo. E à noite eu estou um pouco mais cansada. Então, eu peguei o hábito de estar orando de manhã. Assim que eu arrumei a minha cama, que eu já estou indo para o banheiro, já estou orando, já estou agradecendo, já estou lendo uma parte da Bíblia no meu celular. No começo lá, que fala, né, do livro, dessa parte 2 do capítulo 2, que ela fala que pega o celular, né, que é rotina, que às vezes a criança quer uma atenção, quer um leite, alguma coisa, e ela espera só mais um pouquinho. Eu tenho, assim, eu criei esse hábito de levantar, ir para o banheiro e ler no banheiro, sabe? É prazeroso para mim. É isso mesmo, né? Às vezes a gente acha que é só obrigação e a gente encontra prazer nas coisas repetitivas. Encontra prazer de ter um momento assim para ler. Olha que delícia. Eu tenho um prazer, eu vou contar para vocês rapidinho. Quando eu chego, eu trabalho no ar-condicionado. Esses dias estão muito quentes, né? E aí eu ando na rua, na hora que eu chego, todos os dias, na hora que eu abro a minha sala, né, e vem aquele ar, eu falo, oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque foi o senhor que reservou. E aí eu agradeço todo dia e virou tanto hábito, né, que eu falo em voz alta, que todo mundo lá, meus estagiários, meu colega lá de trabalho, ele chega e fala assim, muito obrigada. Aí ele falou, vocês não agradeceram hoje da gente estar aqui no ar-condicionado. Eu falei, vamos agradecer. Então tem coisas que a gente faz e hábitos que a gente faz que mostram como a vida é boa, né? E a gente não valoriza, às vezes não acha, não tem prazer. Tem prazer em coisas simples, coisas pequenas, mas são prazerosas. E aí vamos para a terceira, né? Pensa num hábito da sua vida que te formou ou moldou de alguma forma. Essa eu vou só responder, porque eu falo muito depois de vocês, mas eu vou contar para vocês. Eu sempre tive hábito de leitura. Sempre tive hábito de leitura. E uma pessoa que me incentivou muito a ler foi o meu avô paterno, o pai do meu pai. Ele tinha uma estante na casa dele com muitos livros, muitos livros. O meu avô, ele estudou só até a quarta série de grupo. Antigamente, não era qualquer um que estudava, né? Estudo era uma coisa muito chique, muito cara. Meu avô teve que ir trabalhar, mas ele sempre foi um homem que gostou de estudar. E ele sempre leu. Meu avô lia muito, tinha muitos livros em casa. E eu lembro que eu era pequena, a gente passava muito tempo, ele morava em Belo Horizonte, muito tempo na casa dele, e ele virava para mim e falava assim, lê esse livro aí, se você ler tudo, eu te dou um prêmio. E aí eu lia, e ele achava chique, ele falou, decora essa poesia, e decorava. Então, foram hábitos. Inicialmente eu não gostava, mas que me formaram. Hoje, quando eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar, eu fico lembrando quando eu era criança e o meu avô insistindo para que eu lesse os livros dele, e eu acho que isso me formou. Foram hábitos que foram incutidos e que hoje me formaram. Por que eu leio? Porque desde que eu era pequena eu acostumei e acabou que levei esse hábito para a vida. E a gente leva coisas para a vida que a gente nem percebe.
nem percebe que a gente levou. Alguém quer responder esse? Eu vou dar só esse exemplo. Alguém tem um hábito que levou para a vida e que formou um pouquinho do que você tem? Pode falar, Gra. Igual tá aqui no final, pergunta assim, né? Que distorceu e que você precisa mudar. Como eu trabalhava fora e tinha os meninos pequenos, aí eu tinha peguei o hábito de trabalhar muito rápido. Aí então eu arrumava as coisas na hora do almoço, eu já tinha que preparar a casa, deixar os negócios arrumados. O marido chegava para almoçar 11 horas, eu não estava em casa, eu tinha que deixar o almoço pronto. Acordava muito cedo para fazer os negócios e até hoje eu tenho esse hábito. Faço tudo correndo, às pressas, parecendo que não tem jeito de eu fazer nada amanhã. E agora eu estou começando a desacelerar. Eu me propus a dividir o serviço da minha casa na semana. Em vez de eu fazer tudo correndo na segunda-feira e ficar o resto da semana, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, aí eu faço algumas coisas na segunda, algumas na terça, para me ir desacelerando. Então eu peguei esse hábito de fazer tudo correndo e eu preciso mudar, porque isso acaba que atrapalha. Porque eu faço tudo correndo e acho que nunca posso deixar nada para amanhã e nunca tem tempo nem para sentar um pouco com os meninos, que parece que eu tenho que fazer rápido, rápido, rápido. Aí agora eu estou desacelerando. Acaba que você mesmo se sobrecarrega, né? Você coloca um fardo em você que não precisa. É verdade, a gente precisa desacelerar. A vida da gente, a gente precisa entender o que é prioridade, né? Casa arrumada é importantíssimo, mas tem coisas mais importantes e a gente tem que saber dosar. Moderação. Como o seu ritmo matinal dá um imprint. Esse aqui eu achei super legal, esse do imprint. Vocês viram a explicação? Eu vou explicar aqui rapidinho. Ela falou que um bicho, quando ele é retirado da natureza, da mãe dele, ele aprende a reconhecer que o ser humano foi que o salvou. Dá o imprint, né? Aquele paixão dele. Então, logo no início da vida daquele animal, se ele foi cuidado por um ser humano, ele nunca mais consegue voltar na natureza porque ele se apaixonou pelo ser humano. E eu achei tão interessante ela falar assim, que de manhã é o nosso imprint para o dia. É o ritmo que você vai dar para o seu dia. Como que vai ser seu dia? Você define isso logo pela manhã. Se você começa o seu dia acelerado, você já vai dar o tom do seu dia. Se você começa o seu dia na presença do Senhor, você já dá o tom, né? Então, como que é isso? Como que é? Quem quer responder essa? Como ninguém quer falar, eu vou falar o que eu escrevi aqui. Gente, eu tinha muito medo, eu tenho ainda, de ver filme de terror sozinha, não gosto. E vocês veem como que são as nossas emoções. A gente vê um filme de terror. Teve uma vez, eu vi um filme chamado A Chave Mestra. O filme nem é tão terrorizante assim. Eu lembro que eu estava vendo e comecei a ver, achei interessante, de repente o filme... E eu levantei, a televisão aqui em casa na sala. O Léo estava no quarto dormindo. Eu fui lá e chamei ele. Falei, deita aqui na sala comigo, que eu estou com sono, ou com medo. Ele falou, eu estou com sono. Eu falei, deita aqui, porque eu estou com medo. De tanto que mexe com as nossas emoções. Então, a gente acha que não afeta. Isso aqui é só na hora. Afeta. Você fica pensando naquilo depois. Você vê um filme de comédia, você fica até mais leve depois. Você viu aquilo ali, você fica mais leve. Então, as nossas emoções, a gente dá o tom das nossas emoções, de como nós vamos passar o dia. Foi isso, na hora que eu comecei a responder, foi o que me deu. Falou assim, é verdade, a gente acha que não influencia o nosso dia, aquele primeiro momento da manhã, mas influencia, assim como um filme que a gente vê. Ele influencia muito além do tempo que você está ali exposto à tela. Esse imprint da manhã, né, a primeira coisa que você faz, ela também dá o tom do seu dia, ainda que você não perceba. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E às vezes a gente acha assim, não, mas não tem nada a ver. E o nosso dia está ali dominado por aquilo que nós começamos. E essa daqui também, assim, que eu achei muito interessante. Nós precisamos lutar com a força que esse século tem lutado contra nós. E como essas práticas funcionam nesse desafio? Né? Como que eu vou criar práticas para eu conseguir? Eu sou bombardeada o tempo todo. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eu sou
Eu sou bombardeado o tempo todo com um estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus desejou para nós. E a gente fala, não tem nada a ver. Tem a ver. Aquilo ali, de alguma forma, vai moldando as nossas emoções. Como que eu posso criar hábitos para mudar isso aí? A gente não pode ser inocente, né? Alguém respondeu essa daí? Ninguém? Alguém quer responder? Quer falar sobre isso? Criar hábitos, né? 1 João 5,19 diz que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Nós temos que entender que a visão que o mundo tem para as nossas vidas não é a visão de Deus. E nós somos bombardeados por ela. Nós somos bombardeados. Nós precisamos, né? A Bíblia. A autora diz assim, a mente é tão inclinada a se engajar com o mundo que ela aproveita qualquer oportunidade para fazer. Nós temos essa tendência. Os nossos corações e os nossos amores são moldados pelo que nós fazemos de novo e de novo. Então, a gente precisa de aprender os ritmos da fé. Os ritmos da fé. Tem uma disciplina espiritual, eu nem sabia da existência de disciplinas espirituais, mas estudando eu vi. Tem uma disciplina espiritual que é a disciplina da quietude, que é você parar, ficar quieta, desacelerar, desligar desse mundo e começar a ouvir a voz de Deus. Essa disciplina da quietude. E é o que está sendo proposto. A gente precisa voltar a esses ritmos lentos da fé. Nós precisamos voltar a esses ritmos, sabe? Cultivar uma vida com espaço para o silêncio. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo abafado, barulho da televisão, de informação, de coisas para fazer, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Até a nossa oração, a gente fala, e que hora que Deus vai falar conosco? Não estou falando aqui, e é bom que já ensine, sobre meditação, tal qual é a meditação oriental. O que é a meditação oriental? É aquela que você fica em silêncio e você esvazia sua mente. Não. A meditação cristã é justamente o contrário. Você fica em silêncio e enche a sua mente da palavra de Deus. Você vai ficar em silêncio, você vai desligar de tudo e vai lembrar, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E repete isso, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até que isso faça sentido na sua realidade. Alguém de vocês já experimentou isso? De repetir o mesmo versículo, Deus é bom. Estou dando esse exemplo. E a sua misericórdia dura para sempre. Até que você sinta a bondade de Deus. Eu já fiz isso e é uma experiência excelente. Você se desligar e encher-se da palavra de Deus. Isso aí é uma experiência muito boa que nós precisamos de voltar. Enquanto o nosso ritmo aqui é um ritmo acelerado de comunicação, de coisas, a gente precisa de voltar àquilo que a palavra de Deus nos diz. E você acha que, de alguma forma, o jeito que você está lá na igreja adorando vai influenciar na sua semana? Influencia ou não? Você faltar de culto, influencia ou não na sua semana? Você deixar de ir na igreja? Isso é um hábito. A gente fala muito assim, religiosidade. Não é religiosidade. A nossa vida é formada de hábitos. Aí eu deixo de ir na igreja, um dia incomoda. No segundo dia, incomoda. No terceiro, eu já arrumo um programa, eu falo, olha que beleza. Agora eu nem preciso de ir. Molda e influencia. Nossos hábitos, a gente tem que estar ali firme nesses hábitos. Por quê? Porque nós somos formados de hábitos. Então, a gente não pode. Olha, uma semana não é que você perde a graça de Deus. Né? O católico fala, sem missa, sem graça. Mas, de certa forma, o que eles falam tem um sentido. Por quê? Porque o meu hábito de ir ali, de cultuar a Deus, eu queria até falar o seguinte sobre as pequenas liturgias, né, no culto de domingo. Arrumar para ir na igreja, o tanto que é importante, é um momento solene, é um momento especial, é um momento que nós estamos indo encontrar com o nosso Pai. Aí, quem aqui já namorou, né, quase todas nós, você ia bagunçada, avacalhado? Não ia.
Era hora de se arrumar, de você vestir. Você vestia uma roupa nova, você queria ficar bonito. E para a igreja, às vezes, a gente põe um chinelinho e vai. Não que você precise de ir, mas você faz o seu melhor. Dá o seu melhor, arruma. Acha que aquele momento é um momento solene. Isso tudo influencia em como você vai encarar seu culto, em como você vai encarar o culto a Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o seu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegue-se para ouvir, porque é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos que fazem o mal sem se dar conta. O tolo é que chega na igreja de qualquer forma. Jesus fala, venha como está. Mas a gente tem que oferecer o melhor para Deus. Nosso Deus é Deus de primícias. Ele é do melhor. Antigamente, as pessoas mais antigas, elas tinham um hábito que a roupa nova, ela só saía para outro lugar com a roupa depois que ela usasse a roupa nova na igreja. Porque aquela roupa lá, ela ia para a igreja primeiro, antes de ir para qualquer outro lugar. Então, a gente precisa de resgatar essas coisas, de ir para a igreja e entender, olha, eu vou tomar um banho, porque eu vou para a igreja, eu vou vestir uma roupa aqui, e eu vou vestir uma roupa adequada, porque eu vou para a igreja. Não é a roupa que eu vou fazer faxina, não é a roupa que eu vou lavar banheiro, não é a roupa que eu vou fazer exercício, é uma roupa que é a roupa de ir para a igreja. Por exemplo, quando tem uma audiência, alguém de vocês é intimado para ser testemunha numa audiência. Eu tenho certeza que você vai se arrumar, vai vestir uma roupa adequada, porque afinal você vai perante uma autoridade. E nós vamos diante do Rei dos Reis. E às vezes a gente vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma. Então, tudo isso influencia no nosso culto a Deus. A autora diz que a gente precisa de hábitos para nós abraçarmos o que é antigo, tranquilo e repetitivo. Eu queria só ler com vocês o Salmo 46, 10, que diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Aqui nesse salmo, todo o salmo, ele está falando sobre como que Deus é um refúgio, fortaleza. E essa é como se fosse uma resposta de Deus. Fica quieto, fica calmo. Hoje em dia, todo mundo quer novidade, quer coisa nova. Tem que ter uma coisa nova, senão não adianta um método novo, uma coisa nova, uma experiência nova. E a gente vê que não. A verdade é a mesma coisa. É aquilo ali, é todo dia, aquela mesma coisa, aquilo ali. E nós precisamos de aquietar e entender que Deus está fazendo coisa nova. Sabe o que acontece quando o casal vai separar? A maioria, ele quer uma coisa nova. Por quê? Porque a rotina, caiu na rotina o nosso relacionamento. Eu preciso de algo novo. O cara que quer sair do emprego, porque não tem mais desafios. Essa mania de querer novidade, isso mostra a inquietude da alma. Uma alma que não descansa em Deus. Nós precisamos aprender a nos aquietar em Deus, a fazer as coisas repetitivas e encontrar o sentido nelas e encontrar Deus nessas coisas. Vocês estão entendendo? A proposta é justamente essa: arrume sua cama. Arrume sua cama. Todo dia você vai arrumar. Todo dia é a mesma coisa, mas arrume a sua cama. Faça as coisas repetitivas. Faça as coisas repetitivas e você vai aquietar o seu coração. Você não vai ficar doido com novidade, doido com coisa nova, caçando uma igreja nova, caçando um mover novo. Deus tem porções diárias para nós e Ele se renova nas coisas simples da vida. A gente tem que aquietar mesmo, entender, voltar a nossa fé para esse ritmo lento, repetitivo. Por quê? Porque a nossa vida é isso. Mais do que isso é ilusão, é correr atrás do vento. É achar que ninguém aguenta novidade todo dia. Viaja para você ver. A gente fez uma viagem e aí, nessa viagem a gente viajou ano passado e viajamos de avião, viajamos de barco. Minha filha, na hora que a gente chega, a gente está arrasado. Ninguém aguenta isso todo dia, não. Novidade, coisa nova. A gente gosta, sabe o que é? É da nossa rotininha ali, ó. De bater ponto, levar menino para a escola, fazer almoço. Por quê? Porque é ali que Deus nos encontra. Esse negócio de novidade todo dia
não é saudável, nem para o físico e muito menos para o espiritual. Deus nos encontra na nossa rotina. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Nós fomos todas as perguntas, né? Como cultivar práticas de tranquilidade na sua vida? Como? Desacelerando, como a Grazi falou, desacelerando mesmo, entendendo que é isso mesmo. Sabe quando você aceita, quando você resigna? Eu lembro que um dia alguém estava me falando e falou assim, seu marido, eu falei, ele é lento. Ele é lento. E você? Eu falei, eu resignei. Porque no dia que eu resignei, minha vida melhorou. O dia que eu falei assim, eu não quero mudar ele mais não. Ele é lento e ele vai ser lento até morrer. Mas aquilo ali me deu uma alegria, me deu uma paz. Quando a gente resigna, não tem nada melhor. Quando você resigna, que você que limpa a casa, e é aquilo mesmo, gente, isso é bom demais. Quando você entende que é aquilo ali, e não tem problema de ser aquilo não, que é o que Deus planejou e Ele está dando sentido ali. É o seu culto a Deus. Faça para Deus, faça como se fizesse para Deus. Ache alegria naquilo, ache sentido naquilo, aproveite, viva aquele momento. Não está ali com aquelas pessoas, às vezes a gente sai e tem gente que está ali, ó, no celular, ó, o tempo todo no celular, não aproveita aquele momento, não aproveita aquele instante. Viva a sua vida no momento, aproveita seus filhos. Hoje o Rodrigo deitou na minha cama, né? O Léo saiu para trabalhar, eu levei o Gustavo na escola, voltei, aí ele foi fazer xixi, eu falei, vem cá, deita aqui na cama. Tinha muito tempo que ele não deitava na minha cama. Aí a gente deitou e eu abracei ele assim, foi tão bom, eu falei assim, que momento gostoso, né? Daqui 10 anos, será que eu vou ter oportunidade de fazer isso? Daqui 10 anos, será que eu vou pegar meu filho, abraçar? Será que ele vai estar comigo, né? Não sei. Então, viva o seu momento, aproveite a sua rotina, ela é um presente de Deus para você. Viva ele, resigna, mas resigna sabendo que Deus tem o melhor. Amém? Vamos fazer nossas obrigações, gente? Vamos fazer nossa janta, cuidar dos nossos. Deus abençoe. Deixa eu só dar um recado. Sábado é nossa reunião de mulheres, lá na casa da Aline. Vai ser uma bênção, estou com muita expectativa. E nós já vamos com a leitura do capítulo 3 para sábado. Viu? Então, para sábado, você já pode pegar, ler. Os capítulos são pequenininhos, né? Dá para a gente ler rapidinho. Meditar é que é mais difícil, mas ler a gente lê rapidinho. Escovando os dentes. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Esse capítulo, ele é muito confrontador. Eu já passei na frente, já escrevi até, porque eu sou assim, mas eu já escrevi e eu tenho certeza, gente, vai ser muito bom. Convide alguém para ir conosco, para estar conosco lá no sábado. Vai ser uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Aí vocês já leiam e aí na terça a gente não tem a reunião. Aí vocês estão livres dessa reunião na terça, a gente vai fazer ela no sábado, presencial. Então, Ok? Gisele, aí é isso que eu ia te perguntar também. Aí a gente pode convidar mesmo aquelas que não estão participando conosco para vir? Pode sim, que elas vão querer aprender. E além de querer aprender, eu vou fazer um resuminho do capítulo. E esse capítulo é sobre o corpo. Ele é um capítulo tão evangelístico porque ele vai falar do Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, mostrando como que a gente deve valorizar essa questão do corpo e como que isso nos remete à encarnação do Senhor. Então, vai ser muito bom. Vai ser muito bom para chamar quem não está participando, que quem não está participando vai entender também e vai aprender. Tá bom? Pode falar, Graça. Sobre as práticas sugeridas, hoje eu fiz a do telefone. Eu desliguei meu WhatsApp 5 horas da manhã e só liguei 6 horas da tarde. Deu para fazer um monte de coisa que eu nem sabia que eu mexia tanto no telefone que tirava algumas coisas para fazer. Meu dia rendeu diferente. Ai, que coisa maravilhosa. Vou fazer isso aí também. Ainda não fiz, vou fazer. Meninas, então até sábado. Deus abençoe. Aproveita. Se você precisar de reler, releia. Mas vai ser muito bom, tá bom? Com Deus. Um abraço. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite.